Olá, meus irmãos, já estamos começando o nosso culto. Esperamos que você convide outros para participar conosco, para que possamos juntos louvarmos o nosso Deus. Já estaremos em instantes, só mais um pouquinho estaremos iniciando. Já estamos esperando chegar mais algumas pessoas, para assim podermos então começar o nosso culto desta noite.
Olá, meus irmãos, para nós é um prazer estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje nós estamos experimentando algo diferente para podermos tentar amenizar o som. Algumas pessoas têm nos reclamado acerca do som, do eco. Então nós vamos tentar algo diferente hoje. Nós estaremos falando com vocês, pregando sem microfone e vamos ver depois qual vai ser o retorno dos irmãos, ok? Nós vamos, já dando início ao nosso culto, nós vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar a Ele que é digno de todo louvor, toda adoração, neste que é um culto de oração e estudo da palavra. Então nós vamos estar orando ao nosso Deus. Nada melhor do que iniciar orando a este Deus maravilhoso. Grandioso Deus, Senhor e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor, que é digno de todo louvor e adoração. E neste momento, Deus, nesse instante, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, receba este culto, ó Pai, como aroma suave diante do Teu altar. Senhor, nós queremos neste momento buscar a Tua face para que o Senhor ouça as nossas orações, responda a cada uma delas e nós possamos, ó Deus, estar vendo cada vez mais a ação do Senhor no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a mão do Senhor esteja sobre o nosso mundo, suprindo, ó Deus, as necessidades daqueles que precisam, ó Pai, confortando o coração daqueles que carecem e mostrando o Teu poder para aqueles que ainda não creem. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vamos prosseguir, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso de número 23 em diante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 23 em diante, diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que este possa ser o sentimento também dentro do nosso coração, o mesmo sentimento que houve ali naquela igreja, junto àqueles irmãos, sentimento de, em meio à ameaça, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, a perseguição política, aqueles irmãos se reuniram e oraram ao Senhor. E diz a palavra de Deus
que tremeu o lugar onde estava. Porque a oração, meus irmãos, ela pode muito em seus efeitos. Que nós possamos então buscar a Deus em oração, porque a oração é a resposta para as mazelas e para os males deste mundo. Amém? Nós vamos abrir agora um momento de oração. Nós vamos fazer aquele momento de intercessão, de clamor. Eu gostaria que você que está nos acompanhando neste momento, que está junto conosco neste culto, gostaria que você também estivesse orando. E nós vamos orar agora, vamos interceder pela situação do nosso mundo, pela política do nosso país. Nós vamos interceder pelos enfermos, os doentes, pelas pessoas que estão carentes de comida, de um alimento, porque esta é a oportunidade de nós nos colocarmos como igreja e servirmos a estas pessoas. Então nós vamos agora orar ao nosso Deus, interceder. Para isso eu gostaria de convidar o Júnior, e ele vai agora, neste momento, estar orando, vai estar colocando diante do nosso Deus este momento de intercessão, vai orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, vai orar pelos profissionais da saúde, pelos enfermos, pelos famintos, pelas pessoas que carecem da mão de Deus e da ação da igreja neste momento. Oh, meu Pai, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em Tua presença, Senhor, Deus. Neste momento online, Senhor, neste culto online, Senhor, Deus, para estar cultuando a Ti, Senhor, Deus, agradecendo o Teu nome, Te exaltando e Te louvando, meu Pai. Deus, abençoa essas nações, Senhor Deus, que estão passando por esse momento de pandemia, Senhor Deus. Abençoa cada uma dessas terras, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada um desses governantes, Senhor Deus, que eles possam estar achando solução para cada um dos seus estados, Senhor Deus, cada uma de suas cidades, meu Pai, para que está podendo fazer o melhor para cada cidadão, Senhor Deus, não pensando só em si mesmo, meu Pai, mas pensando em cada um de nós. Deus, abençoa cada um deles, Senhor Deus, com sabedoria, com entendimento, Senhor Deus, para governar, Senhor Deus, segundo os teus passos, Senhor Deus, e não segundo os passos do homem, meu Pai. Deus, abençoa os médicos, Senhor, que estão nesse momento, Senhor Deus, procurando cura, Senhor Deus, enfermeiros também, meu Pai, que estão se dispondo, Senhor Deus, a estar ajudando, Senhor Deus, estão se arriscando, Senhor Deus, suas vidas, Senhor Deus, ao estar se expondo a esse vírus, Senhor Deus, farmacêuticos e tantos outros agentes da área da saúde, meu Pai. Abençoa também, meu Pai, os policiais, os guardas, meu Deus, que estão pelas ruas, Senhor Deus, nesse momento também de pandemia, Senhor Deus, também se arriscando suas vidas, Senhor Deus, não só pelo vírus, meu Pai, mas por tantas outras coisas. Deus, abençoa essas pessoas, meu Pai, que estão precisando de comida, de alimentos, Senhor Deus. Sustenta as pessoas, Senhor Deus. Usa nós como teus servos, Senhor Deus, para dar apoio a essas pessoas, Senhor Deus. Não só de alimento, meu Pai, mas também de alimento da Tua palavra, meu Deus. Porque não só de pão vive o homem, meu Pai, mas a Tua palavra, que é viva, meu Pai, que nos sustenta cada dia, meu Deus, que nos põe de pé, meu Pai, a cada dia, para cada caminhada, Senhor Deus, para cada caminhada difícil, Senhor Deus, por esse caminho, Senhor Deus, estreito, Senhor Deus, cheio de dificuldades, Senhor, com o diabo tentando nos derrubar, Senhor Deus, o diabo tentando nos enganar, Senhor Deus, nesse momento de pandemia, Senhor Deus, tantas pessoas procurando achar alguma forma, Senhor Deus, de nos enganar, Senhor, de tentando fazer o máximo possível para nos desviarmos da Tua fé, Senhor Deus, tentando mostrar às pessoas que o Senhor não é bom, mas o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem um objetivo para essa pandemia, para cada pessoa, Senhor Deus, para cada país, para cada governante, enfermeiro, médico, policial, pastor, teus servos e essas pessoas que estão em dificuldade, Senhor Deus. Não só sara, Senhor Deus, essas nações, Senhor Deus, dessa enfermidade, meu Pai, mas sara os corações dessas pessoas, meu Deus. Abre, Senhor Deus, os olhos espirituais, meu Deus, para que eles possam ver a Tua glória, meu Pai, nessa pandemia, para que eles possam ver e entender o sentido disso tudo, Senhor Deus, para que eles olhem para as Escrituras, meu Pai, que é a Tua palavra, que não erra, que eles olhem para as Escrituras, meu Pai, e vejam que tudo que está na Escritura está acontecendo, meu Pai, todas as Tuas palavras, Senhor Deus, estão se cumprindo, Senhor Deus, porque o Teu Filho está vindo, meu Pai.
está vindo para nós, que te busca, Senhor Deus, como verdadeiros adoradores quebrantados, Senhor Deus, que põem o joelho no chão, Senhor Deus, para orar por cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, por aqueles que precisam, dos necessitados, Senhor Deus, pelos líderes que estão na frente, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão cuidando de nós, Senhor Deus, diretamente, Senhor Deus, em oração, Senhor Deus, em cuidado pessoal, Senhor Deus, com uma conversa, parando para nos ouvir, Senhor Deus, parando para nos entender, meu Pai. Cura, meu Pai, cura. Porque muitos precisam, Senhor Deus, entender que esse é o momento de clamor, Senhor Deus. Esse é o momento, Senhor Deus, de se quebrantar, Senhor Deus, e deixar o mundo, meu Pai. Deixar o mundo, Senhor Deus, em sentido, meu Pai, de deixar de amar coisas em prazer, meu Pai. Deixar esses vícios, Senhor Deus. Deixar drogas, prostituição, Senhor Deus, adoração a Deus, Senhor Deus. Não estamos aqui no mundo, Senhor Deus, para essas coisas, mas para te engrandecer, para te exaltar, para te honrar e mostrar que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que entregou teu Filho, meu Pai, para morrer na cruz, para nos salvar. E convidados somos, meu Pai, por este prazer, Senhor Deus, estarmos aqui, Senhor Deus, dizendo a tua palavra, Senhor Deus. Por sacrifício do teu Filho, meu Pai, para nos salvar. Que não tem preço que pague isso, meu Pai. Mas o Senhor é tão maravilhoso que fez tudo isso por nós. Mais uma oração, Senhor Deus, mais um momento aqui, Senhor Deus. E agradecemos. Em nome do Filho Jesus. Amém. Eu quero contar para você, nós estamos em campanha de missões mundiais. E nós como igreja não podemos parar, porque se nós pararmos, os missionários terão problema lá no campo, terão que regressar, e nós como igreja precisamos avançar sempre, precisamos continuar alcançando povos, lugares onde ainda o Evangelho não chegou. E eu quero contar uma experiência para você. Hoje à tarde, nós demoramos um pouquinho aqui, porque eu estava numa reunião com o nosso secretário executivo de missões mundiais, junto com os pastores da nossa região aqui de Sergipe, e foi uma reunião muito proveitosa. E nessa reunião estava presente um missionário da Ásia. E meus irmãos, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, de reclusão, um tempo de estarmos separados uns dos outros, um tempo de estarmos em casa, me veio à mente, na fala daquele missionário, a igreja da Ásia, a igreja perseguida, aquela igreja que muitas vezes é escondida em suas casas, escondida em seus lares, que ninguém pode sequer saber aonde está acontecendo a reunião, nem mesmo os próprios membros sabem, a não ser no dia da reunião. E nós temos ainda o privilégio de podermos nos reunir de forma extraordinária através das mídias e das redes sociais. Aquele missionário compartilhou conosco a realidade de uma igreja num dos países da Ásia. E ele falou para nós o seguinte, quase que emocionado, ele disse o seguinte: meus irmãos, lá na Ásia, num dos países da Ásia, um grande país da Ásia, por causa dessa pandemia, os irmãos estavam em casa, a igreja estava em casa, então a igreja se empolgou. A igreja se empolgou e falou: vamos fazer nossos cultos online, vamos fazer nossos cultos na internet, vamos transmitir, vamos alcançar muitas pessoas do nosso país, onde o Evangelho é proibido de ser pregado. E aquelas pessoas então ficaram felizes, falando: Deus está nos dando uma grande oportunidade de podermos nos manifestar e mostrar o amor dele via rede. Sabe o que aconteceu com aqueles irmãos? Naquele país, a internet é rastreada pelo governo. E aqueles irmãos tiveram a sua transmissão interrompida e não puderam mais propagar o Evangelho via internet. Aqueles irmãos foram pressionados pela polícia. Nós temos liberdade. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos ouvir o Evangelho, nós podemos ver o Evangelho, nós podemos louvar através do Evangelho.
E muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo. Nós desperdiçamos a oportunidade que Deus nos dá de podermos estar juntos, mesmo estando longe, mesmo estando separados, podemos estar juntos. Mas mesmo assim, muitos irmãos preferem assistir a live do cantor fulano de tal, preferem assistir a live do outro pregador, do outro pastor, e não participa da comunhão da igreja de Cristo. Não participa daquilo que Deus nos proporciona. Haverá um dia em que nós também não teremos mais este privilégio. E este dia está chegando, que é o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos fazer? Como nós vamos nos comportar? Como nós vamos agir diante disso tudo? Por isso o texto que eu li em Atos capítulo 4 nos mostra claramente a atitude daqueles primeiros apóstolos que disseram na sua oração: Senhor, olha para o que eles estão fazendo conosco, olha para a atitude com a qual eles estão tomando a nosso respeito. Diante disso, não nos impeça, mas dá-nos força, dá-nos ousadia, dá-nos vigor, para que possamos avançar e pregar o Evangelho ainda mais, e levar este Evangelho até os confins da terra. Nós precisamos contribuir, meus irmãos, com a obra missionária. Hoje nós recebemos uma grata informação. Louvamos a Deus, neste momento missionário, nós louvamos a Deus, porque dos mais de 2.000 missionários que nós temos como Igreja Batista, espalhados em toda a nossa terra, nenhum sequer está acometido com a doença do Covid-19. Nenhum missionário. Só tivemos o relato de um pai de uma missionária que está enfermo. Nem os missionários, nem os familiares, a não ser um único pai de uma missionária que está enfermo. É motivo de louvarmos a Deus, de agradecermos, de dizermos o quanto Ele é maravilhoso, meus irmãos, o quanto nosso Deus é extraordinário. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e agradecer. Nenhum dos nossos missionários sequer teve problema de fome, tem recebido seus salários. Mas aí nós recebemos uma outra notícia que nos preocupa. O dólar está em aproximadamente R$ 5,50. $1. Os nossos missionários recebem em dólar. E como nós vamos fazer isso? Precisamos contribuir. Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos complicados, mas nós precisamos enviar a nossa oferta missionária. Precisamos, meus irmãos. E ainda dentro desse momento missionário, eu quero que você reflita. Existem pessoas se desenvolvendo e desenvolvendo a sua capacidade criativa para levantar ofertas para a obra missionária. Nós ouvimos o caso da juventude de uma igreja, em que eles estão fazendo pizzas e distribuindo nas casas dos irmãos e de outras pessoas, e com isso estão levantando ofertas. Temos notícias de irmãos que estavam parados em casa, ociosos, estão fazendo máscaras para vender e distribuir para as pessoas, a fim de levantar a oferta missionária. Você pode fazer algo por missões. E a pergunta que eu faço para você: o que você vai fazer para que a obra missionária não pare? Para que a obra missionária avance cada vez mais? Nós precisamos nos envolver. Precisamos fazer mais. Precisamos dobrar os nossos joelhos neste momento de dificuldade e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor pode me usar neste tempo? E
E este agora é o momento que nós vamos interceder pela obra missionária. E você aí agora, onde você está, eu peço que você se ajoelhe, você se coloque diante de Deus, porque existe uma máxima no meio evangélico de que os nossos joelhos, eles conseguem ir aonde os nossos pés não podem. E agora, nesse momento, os nossos joelhos irão aonde os nossos pés não conseguem ir. Então eu quero que você se ajoelhe agora, você se lembre dos missionários. Nós vamos dar um tempo para você orar e interceder. E assim eu vou terminar este tempo orando, clamando ao nosso Deus pela vida dos nossos missionários. Não seja possível, Deus, para que a igreja esteja aberta às pessoas. Senhor nosso Deus, Deus bendito e amado, diante da Tua face e da Tua presença, Senhor, nós buscamos agora o poder do Senhor, o poder este, ó Pai, capaz de libertar, de transformar, de confortar, de trazer alegria, Deus, a cada pessoa. E nós estamos em época de campanha de missões e pedimos, ó Deus, misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nos vemos incapazes de fazer algo pela obra missionária. Mas como é bom ouvir relatos, ó Deus, de pessoas que não se deixam abater, que mesmo em meio às dificuldades, ó Deus, faz a oração dos discípulos ali em Atos capítulo 4, aquela oração de: Senhor, dá-nos ousadia, Pai. Não permita, ó Deus, que essas coisas nos enfraqueçam. Não permita, Pai, que estas coisas nos desanimem, mas que nos façam fortalecer, Senhor, para que a igreja possa avançar. Ó Deus, continua usando, Senhor, os Teus servos, continua usando a Tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, para que nós possamos ultrapassar o nosso alvo, mesmo em meio à dificuldade, ultrapassar o nosso alvo desta campanha, para podermos sustentar e ajudar e apoiar os nossos missionários. Pai de amor, eu peço agora ao Senhor que visite cada missionário, Senhor, que está longe da sua casa, da sua família, longe, ó Deus, da sua igreja, carente, ó Deus, de um abraço, de um carinho, de uma palavra amiga, carente, ó Deus, de pessoas. Nós clamamos, Senhor, visita os Teus servos, conforta os seus corações. Fala, ó Deus, aquelas famílias, aos filhos, ó Deus, crianças tão pequenas, já passando por situações dessas, longe da família, longe de todos, ó Deus.
longe dos amigos, dos primos. Senhor, tem misericórdia dos filhos dos nossos missionários, Pai. Dê a eles um momento de alegria, como diz o tema da nossa campanha. Transformar o mundo com a alegria de Jesus não é só levar alegria àqueles de fora que ainda não conhecem, mas também aos nossos missionários, aos de dentro, aos da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, como Igreja Batista Brasileira, a sustentarmos a obra missionária nesse momento tão difícil, porque só o Senhor é o Deus do ouro e da prata, e nós confiamos em Ti. E não deixe, ó Deus, a nossa confiança desfalecer. Não deixe, ó Pai, que a nossa fé desfaleça, mas que possamos confiar, ó Deus, ainda mais na providência do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que as nossas igrejas, Senhor, se fortaleçam neste tempo, que as nossas igrejas, ó Pai, sejam igrejas que realmente busquem a face do Senhor neste tempo, e que quando tudo isso acabar, que nós voltarmos para esta casa, chamada casa de oração, que nós possamos voltar, ó Deus, melhores, possamos voltar, ó Pai, transformados, possamos voltar, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, com vontade de trabalhar, de fazer a diferença, de fazer mais, muito mais pela obra do reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus. Eu quero convidar a você neste momento a louvar conosco. Nós vamos buscar o nosso Deus agora também através das músicas, dos cânticos de louvor e adoração. Vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar a Ele, clamando: venha junto conosco. Esta é a hora da adoração, esta é a hora de buscarmos e clamarmos ao Senhor, pois só Ele nos é digno de todo louvor, toda adoração, toda honra seja dada a Ele.
ainda continuando nesse espírito de adoração, vamos chamar ao nosso Deus para que Ele venha e nós vamos nos derramar na Sua presença. Nós precisamos nos colocar diante do altar dele, precisamos buscar a face dele, se quisermos ver uma resposta significativa do nosso Deus. Deus já está agindo, mas nós precisamos nos derramar ainda mais diante da Sua presença. Nós queremos ainda compartilhar uma outra experiência missionária com você, já que nas nossas quartas-feiras estavam sendo culto de oração e estudo sobre missões. Nós queremos ainda compartilhar um outro testemunho missionário. A pergunta que eu te faço é: como está o seu sentimento nesta quarentena? Neste isolamento, como você tem se visto? Muitas pessoas têm reclamado: como eu gostaria de dar um abraço, como eu gostaria de estar junto com alguém, como eu gostaria de beijar. Um dia desses atrás eu ouvi um testemunho de uma família missionária, que por sinal eles foram nossos padrinhos de casamento e hoje trabalham, com os índios lá em Roraima. E consequentemente essa semana foi o dia do índio, Nós precisamos entender o seguinte: o missionário, meus irmãos, ele passa por isolamento sempre. Não é só nessa quarentena isso está muito mais evidenciado na vida do missionário, na vida daquele que resolveu e decidiu servir a Cristo, que decidiu entregar a sua vida para gastar os seus melhores dias
na presença do Senhor. Este casal de missionários estava fazendo a comparação da quarentena com a vida no campo. E eles estavam dizendo, para nós não muda muita coisa. Nós não temos sentido tanta diferença, porque nós vivemos uma vida isolada. O missionário pode estar dentro da maior cidade do mundo, pregando para a maior população do mundo, mas se ele não tiver o apoio da sua igreja, se ele não tiver o apoio da sua família, se ele não tiver o apoio da sua agência missionária, se ele não tiver o apoio daqueles que eram amigos, que cresceram com ele, que conviveram com ele, se ele não tiver o apoio de igrejas, de pessoas que são parceiras da obra missionária, ele continuará se sentindo isolado. Continuará se sentindo isolado. Porque lá onde ele está não é o povo dele, não é a família dele, não é a igreja dele, não são os amigos dele, não são as pessoas com as quais ele pode derramar suas lágrimas. Porque lá no campo ele precisa demonstrar que ele é forte, ele precisa consolar os outros, ele precisa dar apoio, ele precisa ser forte, ele não pode chorar. Meus irmãos, ser missionário não é simplesmente ir para o campo e pronto. Ser missionário é apoiar o campo, é orar pelo campo, é ir até o campo, é visitar o campo, é saber as dores que os missionários enfrentam lá, é participar da vida do missionário. Por isso eu digo para você, por experiência própria, eu que já fui missionário de missões mundiais, missões nacionais, morei sozinho, mas certa vez minha mãe me mandou um texto de Salmos que diz: o solitário encontra família, e é uma verdade. Este texto nos fala a realidade: aquele que se coloca na presença do Senhor Jesus jamais ficará sozinho, porque Deus sempre colocará pessoas que o amparam. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui na igreja, mas certa vez eu estava no campo missionário, em missões mundiais, e teve uma época que eu comecei a me sentir muito sozinho, apesar de eu estar numa equipe com mais 3 pessoas, nós éramos 4 pessoas, estar numa cidade com cerca de 2.000 habitantes, morar numa casa com mais 7 pessoas, eu me sentia sozinho. E eu comecei a lamentar, a questionar, a chorar e falar: Senhor, por quê? Naquele momento batia a vontade de ir embora, de abandonar tudo, de largar o campo, porque eu não entendia. Naquele mesmo período chegou nas minhas mãos pelo correio um envelope cheio de cartas. Eram várias cartinhas. Muitas delas nem tinha nada escrito, porque as crianças não sabiam escrever, mas elas sabiam desenhar, elas sabiam falar. E naquele momento eu recebi várias cartas, e naquelas cartas tinham lá um desenho de um homenzinho e uma criança de mão dada. E aí a professora daquela criança da EBD escreveu o que aquela criança falou que estava no seu coração: missionário, eu te amo. Missionário, não desanime. Deus te ama. Missionário, eu estou com você. Missionário, Jesus é contigo. Missionário, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Crianças que eu nem conhecia, nem sabia quem era. Aquilo me fortaleceu naquele tempo, naquele momento. Me deu um novo vigor, um novo fôlego de vida, e eu pude, mais uma vez, continuar a minha caminhada com o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, para prosseguir, para continuar na caminhada. Meus irmãos, a obra missionária precisa de nós,
agora mais do que nunca nós precisamos dar apoio aos nossos missionários, mais do que nunca nós precisamos estar junto deles, mais do que nunca nós precisamos orar, interceder, clamar, buscar e principalmente falarmos com eles, estarmos presentes na vida deles, seja através de uma mídia social. Os missionários também têm mídias sociais, seja através de um telefonema, de um contato, pela internet, pelo celular, não importa, não tem, você pode se aproximar do missionário e levar uma palavra de Deus, de incentivo, de encorajamento, porque é isso que a igreja precisa fazer. E nesse mesmo espírito de encorajamento, eu quero trazer para você o texto da palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, verso 23 a 25. Hebreus capítulo 10, verso 23 a 25. Hebreus capítulo 10, verso 23 a 25, diz assim a palavra do Senhor: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a mutualidade cristã, vivenciar, meus irmãos, a realidade de corpo é uma instigante aventura, a uma jornada descortinadora de encontros e por vezes desencontros. Mas é a oportunidade de poder perceber no outro o potencial concedido pelo Senhor, para que haja uma complementariedade de dons e talentos, que venha contribuir para o crescimento do corpo e a expansão do reino aqui na terra. É o tempo de descobertas e entrosamento que promova o crescimento mútuo na igreja e agregar de novas pessoas à comunidade dos fiéis. É a possibilidade de cultuar junto com o outro e oferecer o estímulo necessário para que o desenvolvimento do outro seja uma prioridade em minha vida. É o trocar de experiências que enriquece o corpo e glorifica o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Estimulai-vos uns aos outros no amor e nas boas obras. É isso que o texto nos fala. O autor aos Hebreus, ele deixa claro para nós isso, ele mostra de forma concisa, coerente, de que nós precisamos estar estimulando uns aos outros se quisermos ver o reino de Deus crescer e desenvolver. Nós encontramos no texto 3 situações importantes. A primeira delas, é necessário guardar firme a esperança. É necessário guardar firme a esperança. No verso de número 23, nós encontramos o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza, meus irmãos. Nós precisamos nos apegar com firmeza nas coisas que Deus nos prometeu, porque Ele é fiel. Só que quantas vezes nós temos
deixado transparecer a nossa própria descrença naquilo que a palavra nos diz e naquilo que nós pregamos. Neste versículo, o versículo já começa com uma chamada a nós guardarmos firme. Presta atenção nisso. Guardemos firme. A tradução do vocábulo original desta palavra nos traz a ideia de reter fielmente, ou então de conservar as próprias possessões. Assim, ao descrever a frase, apeguem-se, quando o autor ele coloca ele assim, apeguem-se, guardem-se firme, ele está clamando, ele está conclamando os crentes a se exercitarem espiritualmente. Olha que interessante, quando o autor ele nos chama a guardarmos firmes, a apegarmos à firmeza da palavra que ele está dizendo, ele está nos conclamando, nós como crentes em Cristo Jesus, a nos exercitarmos na espiritualidade. Porque quando nós fazemos isso, nós nos tornamos maiores, nós nos tornamos maduros espiritualmente. Pois diante da situação da perseguição que aquela igreja aos hebreus também recebia e também enfrentava, só com a convicção e a certeza adquiridas do Espírito, eles conseguiriam permanecer firmes e superar as dificuldades. Só assim, meus irmãos, no meio das dificuldades, no meio dessa pandemia, no meio dessa coisa que nós estamos vivendo, se nós buscarmos a firmeza do Espírito, nós receberemos, e assim conseguiremos ter certeza, convicção, adquiridas pelo próprio Espírito, para passarmos as dificuldades. Olha o que o autor aos Hebreus ainda escreve em outra parte do texto. Hebreus capítulo 6, versos 18 a 20. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor ele fala para os irmãos lá da igreja aos Hebreus o seguinte: sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele quem? No Senhor o nosso Deus, para tomar posse da esperança. Que esperança é essa? A esperança que nos foi proposta. E qual proposta foi essa? A proposta da vida eterna, da vida vindoura, da glória com o Senhor Jesus. Esta firmeza, meus irmãos, dos crentes precisava ser sem hesitação. O crente precisava dizer assim: eu sou firme, e pronto. Não era aquele: eu sou firme. Não, eu sou firme. Minha firmeza está na convicção da salvação do Senhor Jesus Cristo. Está ancorada na esperança da salvação. Por isso, meus irmãos, devido à grande pressão sofrida por aquela igreja, alguns dos crentes eram tentados a desistir da luta e a voltar às antigas crenças, ou até mesmo a abandonar as suas crenças. Essa pandemia vai trazer muitas coisas interessantes para a igreja. Uma delas, eu creio que a igreja, depois desse furdúncio todo, não será mais a mesma. A igreja vai mudar, a igreja será transformada,
alguns para melhor, outros para pior, mas a igreja será transformada. A igreja será mudada, porque pessoas já estão sentindo falta da igreja, e muitas pessoas, inclusive, meus irmãos, que nem frequentavam, pessoas que eram apáticas às atividades, têm sentido falta e dito: eu quero participar, eu quero voltar. Mas também cremos que pessoas que eram ativas também se desviarão, por se esfriarem, por não buscarem, por não estarem na presença de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, isso vai acontecer por medo ou receio de prosseguir na caminhada cristã. Muitas vezes isso vai acontecer por causa de pessoas que não têm a verdadeira convicção da fé em Jesus Cristo. Portanto, eles precisavam se apegar de forma firme na esperança daquilo que professavam, ou seja, sua fé cristã, sua convicção na salvação. Como está lá no verso 23, eles precisavam se apegar nisso, e é interessante que o autor aos Hebreus, ele escreve isso várias vezes. Sabe por quê, meus irmãos? Esta igreja, uma igreja que já tinha um tempo de caminhada, uma igreja que já tinha uma experiência, os irmãos não desenvolveram a sua fé, e o autor, ele está querendo dar leite para crentes velhos, ele está tendo que dar papinha para crentes velhos, porque não amadureceram na fé, porque não cresceram espiritualmente. O segundo ponto que nós encontramos nesse texto é que é necessário estimular o amor e as boas obras. Precisamos estimular o amor e as boas obras no meio do corpo de Cristo. Para mim é maravilhoso ouvir notícias como essa que eu ouvi do pastor João Marcos, falando de pessoas que estão usando a criatividade para fazer missões, para levantar recursos para a obra missionária, mesmo em meio ao caos. Pessoas que não conseguem ficar paradas, enquanto veem outros em situação pior. Meus irmãos, eu louvo a Deus por pessoas assim. Louvo a Deus eu peço também a Deus para que levante cada vez mais pessoas com este sentimento de altruísmo, sentimento de pensar mais no outro, de buscar mais o bem do outro do que a si próprio. Pessoas que pensem mais na comunidade, no grupo, do que em si mesmos. Observem comigo aqui, verso 24. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Após nos exortar a uma fé firmada, convicta, o autor agora nos chama a considerarmos uns aos outros. O autor fala para nós no verso anterior, no verso 23, guardemos firme a nossa convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel em cumpri-la. E aí no segundo verso, no verso 24, nós encontramos o seguinte, verso 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, o significado original desta palavra traz o sentido de notar, olhar para, contemplar e considerar. O que em sentido espiritual é o mesmo que fixar os olhos do Espírito sobre algo. O que o autor aos Hebreus está chamando para nós, ele está dizendo o seguinte: considerem, fixem o olhar espiritual de vocês uns nos outros, para que vocês vejam, sintam, percebam, supram as necessidades espirituais uns dos outros.
A ideia, meus irmãos, que é empregada aqui, é que devemos dar atenção espiritual ao bem-estar dos outros. Nós precisamos olhar com um olhar espiritual o bem-estar da comunidade. Como é triste, meus irmãos, a gente se esforçar tanto para ganhar uma pessoa para Jesus. E aí quando essa pessoa vem para dentro da comunidade, ela quer se entrosar, ela quer entrar, ela quer estar dentro, se encaixar no grupo. Tem um irmãozinho abençoado, um santo de Deus, que vai lá e usa a sua língua maledicente e faz com que aquela pessoa se afaste do reino de Deus. É triste, meus irmãos, quando isso acontece. Nós precisamos usar a palavra aqui, como o autor nos diz, empregar ela no sentido de trazer bem-estar às pessoas. Por acaso você trata mal uma pessoa que vai te visitar na sua casa? Por acaso você trata mal alguém que te faz o bem? Por que então nós trataríamos mal os nossos irmãos em Cristo, se estamos dentro da mesma casa, vivemos dentro da mesma família, convivemos no mesmo corpo? A ação promovida pelo verbo neste texto aqui, nesta passagem, demonstra para nós que o cristão precisa ser dominado por um interesse atento e contínuo em seu dia a dia pelo outro. O que o autor aos Hebreus está dizendo para nós é que nós precisamos ser dominados, meus irmãos, precisamos ser transformados por um sentimento tão grande de fazer o bem ao outro, de que nós nos esquecemos de nós mesmos e esquecemos de fazer o mal. Russell Shampton, ele disse a seguinte frase: o autor sagrado chama-nos para um espírito de altruísta interesse espiritual, para atividades que beneficiem espiritualmente a nossos semelhantes, conferindo-lhes um andar mais próximo com o Espírito Santo, para que assim sejam mais prontamente transformados segundo a imagem de Cristo, que é o alvo mesmo de toda existência. Vocês perceberam? Champlin, ele coloca aqui, o autor sagrado, ele nos traz a reflexão de que nós precisamos levar às pessoas um sentimento tal de que elas se sintam mais próximas de Deus e não afastadas de Deus, e não longe do Espírito Santo, mas se sintam mais próximas de Deus, para que assim sejam prontamente transformadas. Ninguém tem condições, meus irmãos, de serem transformados se não for na presença do Espírito Santo. Quando considerarmos uns aos outros, como declara o autor do texto, a igreja passa a ser encarada como um agente de Deus para a ajuda mútua de comunicação entre os irmãos. Olha que interessante, quando nós passamos a considerar uns aos outros, a igreja passa a ser vista como uma agência, como um agente de Deus para a transformação. E o poder de Deus, meus irmãos, que emana desta unidade, desta igreja, deve transparecer na vida de todos os crentes. Vocês se lembram da história de Moisés, quando ele subiu no monte? Diz o povo que o rosto de Moisés brilhava. Sabe por quê? Ele estava perto de Deus, ele estava na presença de Deus, ele buscava ao Senhor, e era isso que Deus queria que acontecesse com cada um dos membros do povo da nação de Israel. É isso que Deus quer que aconteça com cada um de nós, que nós nos acheguemos a Deus e que o nosso rosto brilhe, transpareça,
e mostre a glória do nosso Deus, para que pessoas que estejam se achegando a nós também possam ser transformadas, porque a igreja passará a ser um agente de Deus aqui na terra. Este sentimento, meus irmãos, promove a estimulação ou o incentivo. É isso que o autor está falando para nós. Quando nós consideramos uns aos outros, quando nós agimos em prol uns dos outros, com amor e fazendo boas obras, levando boas obras, nós estimulamos para que eles também se sintam amados e façam boas obras. No texto encontramos a ideia de que o relacionamento entre cristãos deve ser de tal forma que não haja motivo de provocação e dissensão, mas de estímulo através da palavra de Deus, ensino e vida, para que aquilo que é necessário ao corpo e aos seus membros, ou seja, o amor e as boas obras, se desenvolvam. É isso que nós precisamos ter em mente, como igreja de Cristo, como povo de Deus. O terceiro ponto que nós encontramos no texto é que é necessário consagrar-se com a finalidade de admoestar e ser admoestado. Admoestar e ser admoestado. Não deixemos, verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Este tem sido um grande dilema da igreja atual, meus irmãos, pois muitos cristãos têm deixado de congregar, e o problema é que muitos desses cristãos deixam de congregar alegando justificativas infundadas. Não tem justificativa, não tem uma desculpa. Russell Champlin, ele faz um comentário acerca deste assunto, descrevendo alguns pontos, e eu selecionei 2. Ele diz o seguinte: cada indivíduo é uma ilha. Presta atenção nessa máxima aqui. Cada indivíduo é uma ilha, portanto, é responsável diante de Deus por seus próprios atos, não havendo quem possa substituí-lo nessa responsabilidade. Cada indivíduo é uma ilha, ou seja, cada pessoa está sozinha, e nessa solitude ela é responsável por ela mesma, porque ninguém vai se responsabilizar por ela. Isso se chama individualismo. Mas aí o Champlin chama a atenção para um outro ponto: nenhum homem é uma ilha. O pastor, ele está caindo em contradição agora. Preste atenção: nenhum homem é uma ilha, porquanto sua vida está em contato com as vidas de outras pessoas, sendo ele responsável pela influência, seja ela boa ou má. Cada um de nós é um indivíduo, somos únicos. Cada um de nós tem uma personalidade, tem um caráter, uma moral, uma ética individuais, e somos responsáveis pelas nossas atitudes individualmente. Mas cada um de nós também somos um coletivo, cada um de nós também somos uma comunidade, e isso você estuda em sociologia. A sociologia explica isso. Cada ser humano é um indivíduo, e cada indivíduo dentro de um grupo é uma comunidade, e como comunidade nós somos seres sociáveis, ou seres sociais. O ser humano, ele é um indivíduo,
mas ele não sabe viver sozinho. Ele foi criado para viver em comunidade. Então, meu irmão em Cristo, você que diz: não vou mais congregar em igreja, não quero mais estar com os irmãos, não existe justificativa, porque você pode não estar aqui com a igreja, mas você vai estar com um grupinho social na sua casa, fazendo um churrasco, você vai estar com um grupo de amigos na praia, tomando banho, você vai estar com um grupo de amigos no shopping. Agora, se você estiver sozinho, é porque você está doente, você está em depressão, e a depressão é uma doença que precisa ser tratada. A depressão é fruto de indivíduos que não vivem em comunidade, é fruto de indivíduos que têm carência do todo, da comunhão. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas encorajemo-nos uns aos outros. No verso 25 do texto de Hebreus 10: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, precisamos encorajar uns aos outros para que estejam em comunhão, para que estejam em grupo, para que estejam unidos na igreja. Ah, pastor, mas eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso ser igreja sozinho. Tente. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas a igreja, o nome igreja, ele significa assembleia, significa reunião, significa um grupo reunido com o mesmo propósito. Essa é a origem da palavra. Aglomeração, grupo, pessoas reunidas com um propósito. Eu vou repetir algo aqui que eu disse, se eu não me engano eu falei na semana passada. Cada pessoa é guardiã da vida do seu irmão. Isso nos coloca na posição de responsável legal pela vida do outro. Ou seja, se ele tropeçar e cair, a culpa é minha. Cada pessoa é responsável pelo seu irmão. Cada pessoa é responsável pela vida do outro. Se ele tropeçar e cair, a culpa é minha, a culpa é sua. Por razões como estas, meus irmãos, descritas acima, é que a frequência à igreja se faz necessária. É por causa dessas coisas que frequentarmos juntos, estarmos juntos, é necessário para o crescimento e desenvolvimento do corpo de Cristo. Temos a convicção de que é muito fácil alguém ir à igreja receber uma mensagem sobre o mal de não frequentar a igreja. Também temos a convicção e a ciência de como é difícil alguém ir à igreja e receber uma mensagem espiritual de ajuda, que a encoraje, que a incentive a continuar frequentando a igreja de boa vontade. É muito fácil encontrarmos na igreja pessoas para apontar o dedo e arrumar motivos para tirar a gente da igreja. Mas também sabemos como é difícil encontrar alguém dentro da igreja capaz de estender a mão e dizer: meu irmão, eu estou aqui, segura na minha mão, eu vou junto com você. Toda igreja, meus irmãos, tem problemas. Não adianta você ficar: mas eu não vou mais para a igreja porque aquela igreja tem problema. Toda igreja tem problema, porque ela é formada de seres humanos individuais que vivem no coletivo e que, acima de tudo, são pecadores. E onde há pecado,
há erro, há falha, há problema. Somos seres pecadores, regenerados, mas pecadores, e precisamos mudar as nossas atitudes. Algumas pessoas, porém, meus irmãos, dentro da igreja, têm o desejo de mudar, de crescer, de se desenvolver e lutar por isso. Todavia, ainda existem outras, como a descrita em Hebreus, como aquelas pessoas descritas no texto, que aparentemente não têm mais o desejo de crescer, de se desenvolver, de mudar. Esse era o dilema da igreja lá em Hebreus, dessa igreja que recebeu essa carta. O dilema era o seguinte: alguns irmãos estavam ali querendo lutar para se desenvolver, alguns irmãos lutavam para sair daquele marasmo, daquela mesmice, mas outros irmãos ficavam ali simplesmente a vida da Gabriela. Pensa, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, esse é o crente Gabriela. Aquela igreja ali estava cheia, e as nossas igrejas, meus irmãos, por incrível que pareça, também possuem muito crente Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Nós precisamos mudar. Deus tem nos dado a oportunidade de mudar. Deus tem nos dado a oportunidade de repensarmos a nossa eclesiologia, de repensarmos a nossa prática cristã. Isso que nós estamos vivendo aqui, de ter um culto transmitido pela internet, ao vivo, isso é uma prática que eu tive que repensar em meu ministério. Nós precisamos, meus irmãos, estar repensando nosso ministério, nossas vidas cristãs, diariamente. Para que não sejamos como alguns membros daquela igreja aos Hebreus, pessoas que não queriam mudar, pessoas que queriam permanecer as mesmas sempre. Russell Champlin diz o seguinte: este versículo, ele condena a falta de frequência à igreja sob quaisquer circunstâncias. Mesmo que o homem sinta que a sua congregação local não lhe traz benefício, que é isso que a maioria das pessoas pensa. Mas eu não tenho nada naquela igreja para me agradar. Não tem nada que o pastor faça que me agrade. Porque eu gostava tanto do pastor anterior, ele foi embora, agora acabou. Por mais que você ache que não existe benefício nenhum naquela igreja, na sua igreja, nesta igreja, ou que você não precise da igreja, lembre-se sempre de uma coisa: é certo que a igreja precisa de você. Você pode achar que você não precisa da igreja, mas a igreja precisa de você. Essas foram as palavras de Russell Champlin. E eu quero encerrar este culto, neste momento, dizendo para você o seguinte: o Espírito Santo, ele age através do outro. Então, meu irmão, por isso a importância da comunhão, por isso a importância de estarmos juntos, porque o Espírito Santo, ele age através do outro para me ajudar, ele age através do outro para nos ajudar. Foi preciso uma outra pessoa, membro de nossa igreja, chegar para mim e falar assim: pastor, a gente não vai fazer um culto online como as outras igrejas estão fazendo? Olha como que nós precisamos uns dos outros, porque até o momento eu não estava enxergando essa necessidade. Deus usou uma outra pessoa. O Espírito Santo
age através do outro para ajudar. Isso, meus irmãos, é a grande expressão do amor cristão. Você não vai viver isso, você não vai experimentar isso estando em casa. Você não vai viver isso, não vai experimentar isso se afastando da comunhão do corpo. Você só vai viver e experimentar isso dentro da unidade do corpo de Cristo. A igreja, meus irmãos, sendo um corpo, precisa dar atenção ao bem-estar espiritual do outro, tornando-nos, meus irmãos, sensíveis a tudo e a todos. A igreja, sendo corpo, precisa dar atenção ao bem-estar espiritual do outro. Será que todos os irmãos da nossa igreja têm assistido aos cultos online? Essa é uma grande preocupação que eu tenho. Será que todas as pessoas da nossa igreja têm conseguido acompanhar os nossos cultos e estar em comunhão conosco? A igreja, sendo corpo, precisa dar atenção ao bem-estar espiritual do outro, tornando-nos sensíveis a tudo e a todos. Se nós quisermos crescer, meus irmãos, como igreja de Cristo, neste mundo em caos, precisamos primeiro rever os nossos conceitos para com os de dentro. Precisamos primeiro rever como nós agimos com o nosso irmão em Cristo. Essa é a nossa reflexão dessa noite. Pare e pense. Medite neste texto. Lembre do que o apóstolo que escreveu aqui falou. Precisamos nos esforçar, nos apegar, nos congregar uns com os outros, a fim de que se evidencie no meio do corpo, no meio da igreja, o amor e as boas obras. Que Deus nos abençoe. Quero lembrar aos irmãos, dia 30, nós teremos o Proclamai online, tá? Então, participe conosco, tá bom? A Junta de Missões Mundiais estará promovendo esse congresso pela primeira vez online. Também, nós ainda estamos de pé com a nossa cesta básica, para apoiarmos e ajudarmos pessoas que estão carentes. Então, se você tiver também interesse em participar, eu quero avisar os irmãos, nós temos irmãos de outras igrejas, de outras cidades, que já estão nos apoiando neste projeto também, para que possamos levar também alegria a essas pessoas. Então, seja você também parte disso, contribua, como também nós contamos com a nossa igreja, para levantarmos a nossa oferta de missões, ultrapassarmos o nosso alvo, meus irmãos, para que os campos não vejam dificuldade, para que os nossos missionários consigam continuar transmitindo a alegria de Jesus a todos os povos. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando assim o nosso culto. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelo culto que prestamos a Ti. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, muda e molda, Senhor, o nosso coração. Transforma a nossa igreja, Pai, para que possamos ser uma igreja mais relevante. Uma igreja, Pai, que faça a diferença neste mundo. Uma igreja, ó Deus, que realmente cause um impacto nesta sociedade, a começar de mim, a começar, ó Deus, de cada um de nós, que nós possamos colocar este desejo, este sentimento em nosso coração, para que a obra do Reino de Deus venha avançar em nossa cidade, para a glória no nome de Jesus. É a nossa oração
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Agradecemos a você que esteve conosco até agora. Agradecemos a nossa equipe. Hoje foi um pouco reduzida, mas estávamos aqui também prontos juntos para louvarmos ao Senhor. Que Deus abençoe. Tenha um bom final de noite.